Ah, tem que derrubar, né? Mas eu sou a favor da Você é a favor liberdade da de expressão. falsa? Não, da liberdade de expressão. E essas pessoas costumam ser muito generosas comigo, então podem continuar aí com o trabalho delas. Eu não quero cercear o direito de ninguém falar. E agora as pessoas sabem qual que é o Caio oficial, por assim dizer. É Boletim Coppola. Coppola tem 2 P's e 2 L's. Tem um pessoal aí ajudando com a hashtag Caio no Twitter para a nossa mensagem alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Bom, agora pela manhã eu publiquei um tweet justamente a esse respeito. Disse o seguinte: não adianta negar, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU foi agressivo, sim. Agrediu o lulopetismo, o socialismo, o bolivarianismo, o sensacionalismo, o colonialismo, o globalismo, o terrorismo, o banditismo e o mau-caratismo em geral. Muito agressivo, muito agressivo. E aqui eu já torci para o pessoal do Twitter captar a ironia, porque o ponto é o seguinte: o Bolsonaro agrediu a ONU com a verdade. Né? E por isso esse discurso vai entrar para a história, apesar de todos os esforços aí da grande imprensa de fazê-lo entrar para a infâmia, né? Parafraseando o presidente Roosevelt americano. Os discursos na ONU de nações emergentes, né? Eles tendem a se conformar em atender às expectativas das grandes potências. É quase como uma cortesia subserviente e ensaiada, certo? Ao final, todo mundo se autocongratula, todo mundo se autoelogia e o mundo segue o seu curso de hipocrisia e de cinismo, certo? O presidente Bolsonaro fez diferente e chamou as coisas pelo que elas são. Então ele reconheceu sim o nosso passado de cleptocracia que se distingue da mera corrupção por colocar o Estado a serviço de um projeto totalitário de perpetuação no poder. Ele observou que a Assembleia Geral da ONU aplaudia líderes brasileiros corruptos, enquanto eles financiavam ditaduras africanas e sul-americanas em flagrante violação dos direitos humanos e sob os auspícios da própria ONU, no caso do programa Mais Médicos, por exemplo. Ele desconstruiu a falácia da Amazônia em chamas, né? Apontou, isso é uma mentira, e responsabilizou aqueles que atacaram a soberania brasileira ao propor a internacionalização da Amazônia e sanções ao Brasil com base no quê? Em desinformação e sensacionalismo. Ele desnudou a mentalidade paternalista, colonialista, extrativista, intervencionista e protecionista das grandes potências europeias em relação às economias emergentes. E, por outro lado, ele apontou o dedo para as elites burocráticas globalistas ao lembrar que a ONU é a Organização das Nações Unidas, não a organização do interesse global, que é, por definição, abstrato e antidemocrático. Você falou aí, Caio, subserviência. Não há uma mudança na visão de vocês aí, de subserviência? Porque um alinhamento sistemático, automático, inclusive com as políticas dos Estados Unidos, não é uma mudança ali de subserviência? Ele é muito criticado por isso, em detrimento de outros negócios já acordados do Brasil com outras nações, com os países árabes, por exemplo, só para ficar no âmbito do comércio exterior, dos negócios brasileiros que podem ser implementados, ele não acaba bloqueando? Eu vejo como um bloqueio. Se ele tem uma adesão sistemática a uma política de Donald Trump e os Estados Unidos, quando ele critica, fala que a Europa, os países ali têm interesses comerciais, por isso se levantam contra a política ambiental do governo, né, acusando de ser favorável a questões que envolvem desmatamento, ampliação de área de plantio. Ele não está prejudicando os negócios já estabelecidos do Brasil, inclusive no que ele aventou ali como sendo um feito dele e que já vinha sendo negociada a inclusão do Mercosul com a União Europeia. Esses países eles estabelecem regras nesses acordos. E o Bolsonaro e a sua equipe sabe, ou deveria saber, que se esses acordos não forem cumpridos, ele pode ser rompido, né? Quer dizer, não é uma troca de 6 por meia dúzia. Olha, gente, agora a gente se relacionava aqui bem com outros governos, né? Agora a gente vai mudar a nossa maneira de ver e dar uma abertura aos Estados Unidos, que também, aliás, a expressão, né, que não tem almoço grátis foi criada dentro da cultura americana, né? Tem interesses minerais na Amazônia, tem interesses de exploração de minérios. O próprio Bolsonaro fala
tanto do nióbio ali, né? Mas tem outros tantos minérios embaixo do solo amazônico ali. Não é uma troca, né? E uma troca de subserviência, para usar uma palavra aí que você trouxe aí na tua fala? Não, porque nem todo alinhamento traz consigo a ideia de subserviência. Vamos traçar uma linha bem clara que, ao contrário das potências europeias, os Estados Unidos não querem a internacionalização da Amazônia e nem querem restringir as exportações do agronegócio brasileiro. As mineradoras americanas devem pensar diferente. Bom, mas não estão se manifestando nesse sentido, ao contrário do presidente Macron. E vamos aos fatos, né? Foi sob o governo Bolsonaro que foi assinado o maior tratado internacional de acordo comercial, que é o acordo justamente que você mencionou entre o Mercosul e a União Europeia. E os países árabes foram nominalmente citados nesse discurso do Bolsonaro da ONU. Agora, retomando aqui o meu raciocínio, não é só isso que o Bolsonaro fez, porque ele também ridicularizou a instrumentalização da questão indígena e da questão ambiental, provando com dados que, na verdade, o Brasil é exemplo de preservação de vegetação nativa e exploração sustentável da terra para o agronegócio, ao contrário dos nossos críticos europeus. Os números são impressionantes, o Brasil usa só 8% do seu território, né, para agronegócio, ao contrário de Europa e França, que usam 50%. Tem uma questão aí, é uma questão que eu vou colocar para você. Esses sites de aferição, de conteúdo falso e verdadeiro... Aos fatos, né? Fez a checagem do discurso, essa questão que você coloca aí é uma questão que não é uma verdade completa, não é só 8%. Ele está considerando só a área de lavoura. Tem as áreas de plantio de pomar e tem as áreas da agropecuária. Isso totalizaria algo em torno de 30%. Então esse que é o número que você deve se balizar aí. Que já é, então, 40% menor do que os nossos críticos, né? Na verdade, só... Mas a nós cabe dizer o correto aqui, buscar pelo menos chegar próximo ao correto. Então é 30% esse número aí. Bom, assim, eu enquanto não houver uma correção oficial da Presidência da República... Você vai aderir a esse número? Eu vou me fiar, né, no discurso do presidente, que é embasado aí por todos os ministérios. Vamos né? lá. Além disso, que eu acho muito importante, né, o presidente Bolsonaro ele escancarou as mazelas do socialismo no mundo, né, especialmente em relação à tragédia humanitária na Venezuela e como o ideário da esquerda corrompe os valores de liberdade que alicerçaram o sucesso da civilização ocidental ao colonizar o pensamento com ideologia e, na sua versão progressista, restringir o debate público às amarras do politicamente correto que a gente citou aqui mais cedo. E, finalmente, o último ponto que eu acho importante destacar, o Bolsonaro ele denunciou a perseguição a populações religiosas, inclusive a cristofobia. A gente lembra, porque a gente noticiou isso com muito pesar aqui no Morning Show, o massacre do Sri Lanka. E nesse episódio, Obama e Hillary Clinton, né, ou seja, progressistas mor dos Estados Unidos, se referiram aos cristãos assassinados como adoradores da Páscoa. Então, isso é uma questão muito séria. Diante do discurso, portanto, a imprensa ela tem duas alternativas. Ou ela reconhece o mérito de toda essa desconstrução de falácias, ou ela persiste na sua própria narrativa de sempre. Acontece que reconhecer o mérito do discurso do Jair Bolsonaro seria admitir erros demais. E a autocrítica é uma das coisas mais raras que a gente vê na mídia nacional. Então, a minha análise é simples. O Brasil sai com a sua soberania fortalecida. Os eleitores do Bolsonaro, especialmente aqueles mais entusiastas, eles percebem que aquele fator de autenticidade do presidente permanece, afinal de contas, o mesmo sujeito no qual eles votaram era o sujeito que estava discursando lá, não é um cara de duas caras, ele se mantém fiel aí a esse discurso. E eu queria, só para terminar numa nota mais leve, trazer aqui um tweet do Guilherme Fiuza, que é muito bom. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Guilherme Fiuza: o discurso de Bolsonaro na ONU decepcionou a intelectualidade mundial. Não teve a genialidade da Dilma, a honestidade do Lula, não salvou as girafas da Amazônia, não demitiu o Sérgio Moro e ainda disse que a verdade liberta. Não dá. Eu recomendo ao ouvinte da PAN que assista o trecho dos Pingos nos Is sobre isso, que está à disposição no YouTube, que diz o seguinte: Bolsonaro foi firme, não agressivo. Vale eu acho legal essa parte das chacotas, né? Porque isso anima um pouco, traz um pouco de humor para a situação. Você vê, né, essa fala que você trouxe do Fiuza, por exemplo, de outros, poderia citar outros comentaristas de direita, né, que falaram sobre isso e trouxeram discursos do passado. O do Sarney, inclusive, com relação ao inglês do Sarney, dizendo que era uma coisa entre Joel Santana e o próprio Dudu, ali, Bolsonaro. Agora, eu acho que o nosso papel é observar o que está acontecendo
acontecendo com um olhar sempre crítico, principalmente da imprensa, né? E olhar o que pode ser bom e o que não pode ser bom com a verdade dos fatos que estão ali. Eu acho que o Bolsonaro carregou uma ideologia muito forte em seu discurso. Quando ele acusa as ideologias pregressas nos governos brasileiros, ele se utiliza das mesmas ideologias, claro, no seu campo, dentro do seu espectro político e reacionário que é o Bolsonaro, já em várias situações confirmou essas atitudes reacionárias. Por exemplo, ele critica o cacique Raoni, dizendo que o cacique Raoni presta serviço a instituições nacionais e internacionais que vêm aí pautadas por interesses, outros que não, a causa boa, né, de se preservar o índio, as nações indígenas e o meio ambiente. E ao mesmo tempo leva a tiracolo a Isane Calapalo, que é uma indígena que tem a sua representatividade, o seu direito de pensar diferente, tá tudo certo quanto a isso, mas ele ataca uma coisa fazendo dela o seu instrumento e a sua estratégia de comunicação. A gente não pode se enganar com relação a isso. Agora, criticar governos anteriores beleza, está no direito dele, mas muitos enxergam como uma perda de oportunidade de levar ali um discurso conciliador, de mostrar uma ideia que o Brasil ele é sim soberano, mas ele também está aberto a negócios com todo o mundo. Quer dizer, quando você direciona para um lado, ainda mais um discurso que foi feito pelos integrantes do governo, aí, incluindo General Heleno, Felipe Martins, que é o Relações Internacionais ali, da cúpula mais ideológica do governo Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, que é o que a gente conhece e vê aí, pelo que ele posta nas mídias sociais, e o ministro das Relações Exteriores, que é meio que uma espécie de bibelô ali, fica mais como um membro figurativo, o Ernesto Araújo, já que muitas vezes, inclusive, é preterido de reuniões oficiais do governo brasileiro, e no seu lugar vai o Eduardo Bolsonaro, como aconteceu da última vez naquela reunião no Salão Oval da Casa Branca nos Estados Unidos. Esse discurso foi todo confeccionado em cima de um ideal, em cima da ideologia bolsonarista. Não é à toa que Eduardo Araújo o Ernesto Araújo se reuniu com o Steve Bannon 2 semanas antes. O que será que eles trataram? Um encontro fora da agenda? O que será que foi discutido ali? Claro, obviamente, que eu tenho todos os elementos para pensar, talvez você ouvinte que me ouça também, ou discorde de mim nesse ponto, que, claro, são fatos para você equalizar um discurso de uma nação e outra. Tanto que, se a gente pegar o discurso do Donald Trump, ele está totalmente alinhado com a ideia e o pensamento do Jair Bolsonaro. Aí você pega Steve Bannon por trás, olhando por cima dos ombros dessas 4 figuras do governo, com a ideologia propagada já pelo guru, filósofo e astrólogo Olavo de Carvalho. Óbvio, deu no que deu. Volto ao que a Paulinha disse. Também não me surpreendeu em nada o discurso do Bolsonaro. Foi mais do mesmo, falou para o seu público. E teve esse lance da intolerância religiosa, que, por exemplo, ele não citou nenhuma religião de matriz africana, kardecistas. Então, claro, ele faz uma defesa de algo muito importante, mas do que está pareado com o que ele acredita ideologicamente. Por que ele faz isso, Paulinha? Porque é um ativo político para ele. A religião, as religiões neopentecostais é um ativo político para o Bolsonaro. Ele incluindo isso no discurso dele, ele está bem na fita com as pessoas que fazem parte da chamada bancada da Bíblia lá dentro do Congresso. É tudo pensado, tá certo, tá fazendo política. Não me surpreendeu em nada, mais uma vez eu coloco aqui, reitero. Edgar, com relação a essas críticas que você falou aí que o Bolsonaro fez a governos anteriores, a defesa do ex-presidente Lula soltou uma nota dizendo que vai apresentar uma queixa ao Comitê de Direitos Humanos da ONU contra o Bolsonaro. Eles entendem que Bolsonaro violou o direito de Lula por ignorar o princípio de presunção de inocência, no que Caio... mas isso aí não vai dar nada. E diz também que não há qualquer decisão judicial condenatória definitiva contra o petista. E o governador de São Paulo, João Dória, também fez uma crítica dura, dizendo que o discurso não teve referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança no Brasil no plano ambiental, econômico ou político. Eu acho que essa parte aqui que ele fala da confiança é importante e vai um pouco naquela minha opinião do início. Eu achei o discurso do Bolsonaro pouco atrativo, né, para investimentos exteriores, e eu acho que essa retórica um pouco mais ideológica fez com que ele perdesse alguma oportunidade de
colocar ali um Brasil um pouco mais interessante para o Arcon, futuro. 30 segundos aí em nome do contraste, Vai ter por mais, favor. a gente continua o rápido, debate. 30 ou não? segundos. Só Vamos lá. o seguinte, 30 segundos. Vai. Vamos lá, é que uma liderança indígena certamente manipulada por interesses internacionais é infinitamente pior que uma liderança indígena eventualmente manipulada por interesses nacionais. Primeiro contraste. O segundo, infinitamente melhor se alinhar com os Estados Unidos no seu auge, com pleno emprego, economia crescendo, maior taxa de emprego de minorias do que com a Venezuela no seu pior. E como eu já Essa disse, é uma relação assimétrica, hein, Caio? É roubar no jogo falar Não, isso. lógico hein? que não. O porque presidente antes a gente tinha um governo completamente alinhado com Peraí. Venezuela, Cuba. Peraí, mas o presidente Donald Trump tá aí, às beiras aí de uma tentativa de impeachment. Que vai aí. fracassar. Eu acho que sim também, mas veja como o cenário vai se desenhando. Agora, falar que o Raoni é usado politicamente, a gente tá fazendo aí uma suposição. Eu poderia pensar o mesmo da Issane Calapalo, Sim, que mas tá sendo... é usado internacionalmente levado e lá. outro em nome da nossa soberania. É completamente distinto, né? E olha, finalmente... Agora a gente precisa usar o break.